Boa noite, Simone. Boa noite. Bem-vinda ao Caminhar Montessori. Eu sou Kátia Simone, mãe da Laura, de 5 anos, administradora do site Caminhar Montessori, e também mantenho uma página de Facebook e o Instagram, Caminhar Montessori. Eu agradeço muito você vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e que quase nunca é falado, é comentado pela sociedade e em Montessori, né? Então, seja muito bem-vinda e muito, muito obrigada. Eu estou aqui com frio na barriga, para te falar na verdade, porque é uma vergonha, mas é um assunto que eu ignoro ainda, assim. Não, e aí depois eu percebi que não era só eu que ignorava, né? Eu coloquei o post e na hora que, logo em seguida, uma pessoa veio comentar, né? Mude, por favor, o termo de deficiente para necessidades especiais ou para crianças especiais. E aí eu percebi, eu falei, não sou só eu, né? Olha como essa conversa é importante. Eu também, no primeiro post, né? E depois você me sugeriu, olha, vamos colocar crianças com deficiência e não crianças especiais, né? Então eu quero primeiro agradecer, deixar você se apresentar também, mas eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. E eu tô aqui com frio na barriga, porque é realmente um assunto que eu até então não dava muita atenção e ignoro ainda muito sobre o assunto. E por isso é um grande presente estar aqui com você. Ah, que bom, Kátia. Eu fico muito agradecida, muito feliz. Fico muito feliz quando sou convidada para falar das crianças com deficiência, da deficiência em si, porque a gente fala muito para a nossa comunidade. A gente fala muito para as mães de criança com deficiência, terapeutas, aqueles que trabalham na área, mas de verdade a gente não tem uma abrangência mesmo, né, dessa questão na sociedade como um todo. Então não se sinta assim chateada por isso, porque a gente está super acostumada, super normal. Eu também, antes de ter um filho com deficiência, não estava no meio desse mundo. A gente acaba mergulhando nesse mundo, né, nessa nova perspectiva de vivência da humanidade quando a gente está inserido dentro dele. Então, eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo de ter me trazido meu filho com síndrome de Down para que eu pudesse também conhecer um pouco mais da natureza nossa, humana, da nossa diversidade, né? Como nós somos diversos e como é bonito a gente conseguir sentir na pele, porque quando a gente tem amigos ou quando a gente vê na escola, na sociedade, pessoas com deficiência, de verdade a gente tem um trabalho de empatia, a gente costuma, olha que coisa interessante, o que ele tem, né? A gente até consegue sentir empatia, porque é natural do ser humano, mas a gente, quando tem um filho com deficiência, que é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, a experiência é conosco. O que ele sente, a gente sente. Então, um filho é muito forte. Aquela ligação da pessoa conosco, né? Então, a mãe e o pai também, mas a mãe é uma ligação muito próxima. Então, dentro de um amadurecimento, Kátia, que eu vim tendo ao longo dos anos, o Adrian fez 9 anos, eu aprendi que isso é perfeitamente normal e fico muito feliz quando sou convidada fora do âmbito da deficiência para a gente falar de um assunto tão gostoso. Para mim é super gostoso, então podem fazer a pergunta que quiser, não tenho dificuldade em falar. Eu vou responder a sua pergunta para a gente abrir nossa live nessa questão. Crianças especiais, eu uso muito, pessoas especiais, crianças especiais, ainda uso, mas assim, na convenção da ONU chegamos à conclusão, todos nós que trabalhamos e que temos filhos e que somos também parte integrante dessas deficiências, a gente descobriu que a palavra deficiência é uma palavra que machuca mais os outros do que o próprio deficiente.
Porque, de verdade, eles estão acostumados a conviver com a própria deficiência. E a deficiência existe, ela é física. Ela existe mesmo. Então, não é tratada como uma ofensa. E as pessoas chamam especiais para minimizar, para ficar mais leve. Mas, de verdade, todos nós somos especiais. Todos os seres humanos são especiais. E nós temos pessoas com deficiência. São especiais também, como nós também somos, mas têm deficiência. E tudo bem. E eles convivem muito bem com isso. Na verdade, o preconceito vem muito mais do outro do que deles mesmos. Então, quando a gente está, assim, tranquilos com a nossa perspectiva de quem somos, não tem problema dizer deficiência, porque de verdade é deficiência mesmo. Fica tranquila. Eu acho que a gente precisa naturalizar isso. Exato. Né? Não ver como você disse, não ver com... A gente sente que é pesado, que é difícil, mas para as crianças, como você disse, é natural. E tem um comentário aqui lá. Olá, verdade? Vou colocar aqui para gente. Eu gosto das interações, porque as interações... Eu acho ótimo. As lives, né? Da Carolina Nadaline. Olá, amo Montessori, sou mãe de um menino lindo de 4 anos, diagnosticado com TEA. E essa era uma outra dúvida. Você faz um trabalho no Montessori Daycare e tem o T21, que vem do trinossoma 21. Mas você também faz atendimento para famílias de crianças com outras necessidades especiais, Simone? A trissomia do 21, trissomia, né? A trissomia do 21 é justamente a síndrome de Down, vamos dizer assim, a nomenclatura que a gente está dando agora para a síndrome de Down, novamente uma nova nomenclatura, ao invés de falar síndrome de Down, a gente está falando T21, e eu vou explicar por quê, que as pessoas não sabem, eu acho interessante falar a respeito, e depois eu entro no TEA. O T21, a trissomia do 21, a gente usar essa nova nomenclatura, não é para minimizar a palavra síndrome de Down. Tem gente que fala, não quero mais que fala síndrome de Down, entra no mesmo esquema da deficiência, né? Acha que tá, né? Não. Tudo bem, síndrome de Down, T21, apenas é porque Down dá a concepção de que é baixo, Down. E, na verdade, é o nome do médico que descobriu a trissomia do 21, que descobriu o que era no genoma, lá na genética, o que acontecia naqueles indivíduos que tinham, e ele chamava, o sobrenome dele era Down. Então, as pessoas falam síndrome de Down, era o sobrenome do cara. E aí as pessoas ligam com Down para baixo, né? Então, mediante a isso, inclusive é uma luta dos pais agora com as crianças com síndrome de Down para que isso comece a ser modificado só por isso, mas não tem problema falar síndrome de Down também. E eu sou assim, eu não abro muito meu leque, sabe, Kátia? Porque eu acho que o que falta muito na inclusão, de modo geral, são especialistas em determinados assuntos, em determinadas deficiências. Então, quando a gente fala de curso de inclusão, quando a gente fala de uma palestra sobre inclusão, a gente tem a tendência, nós, seres humanos, temos a tendência de colocar todo mundo no mesmo balaio, e aí a gente faz métodos, ou cartilhas, ou atendimentos meio que padronizados para todas as deficiências. E o que acontece? Cada deficiência tem as suas características, suas particularidades muito específicas. E aí o que falta é isso, especialistas em cada necessidade. E por acontecer isso, nós estamos acabando de atender mal as crianças. Porque uma criança como T21, por exemplo, na escola, ela não aprende como uma criança autista, ela nem tem as mesmas características. Algumas delas são até parecidas, mas no desenvolver dessa criança, nós temos muita coisa diferente de uma criança para outra. Eu acabo atendendo o autista, né, as crianças com TEA, porque temos na comunidade de crianças com síndrome de Down um alto índice de autismo. Então, a síndrome de Down com autismo também está dentro do meu trabalho. Mas eu tenho algumas crianças com outras deficiências que eu atendo, muito raras, deficiências raras,
que não encontraram um acolhimento na escola. Eu não tenho coragem de dizer não para a mãe, porque eu me sinto no lugar dela. Então, alguns casos raros eu auxilio naquilo que eu estou podendo, mas a minha especialidade é síndrome de Down com autismo. E por isso conheço um pouco sobre TEA também. Então, mamãe Carolina, sinta-se acolhida aqui com a gente também. Exato, eu estou sempre à disposição, principalmente das mães de autista, conheço bem, tenho curso de aba, então está dentro do meu trabalho. Seja bem-vinda. E, Simone, uma outra coisa que me chamou muita atenção quando eu fui ler, você me mandou um material incrível, muito rico, que depois eu quero compartilhar com todo mundo aqui, se você me permitir. Sim, claro. É um material riquíssimo que me trouxe muito entendimento, né, para vir, me preparei mesmo para vir aqui conversar com você, porque, como eu falei, era um assunto que eu até então ignorava muito, né? Uhum. E eu vi um pedacinho que você escreveu. Por que você teve o seu filho e daí você foi atrás de ferramentas que proporcionassem uma ferramenta que fosse para o desenvolvimento dele, porque você viu que ele tinha, né, capacidade, que ele conseguia aprender, né? Uhum. E que muitas vezes você também é criticada porque você faz todo esse trabalho e muitas vezes tem que se ausentar, né? Deixar o seu filho em casa para poder trazer esse novo olhar e trazer luz para outras mães, para outras famílias, e isso não é fácil, não é fácil a gente deixar o nosso, né, o nosso coração fica apertado ali, de ter que deixar o nosso, mas você se viu, você acreditou nesse projeto, e você acho que é pioneira, né, nisso, no Brasil, e você tá aí com esse coração enorme, gigante, abraçando outras mães que passam pelos mesmos desafios que você, né, na tua maternidade com uma criança especial. Na verdade, como que começou, né, Kátia? É interessante. Às vezes a gente é jogado assim no meio da fogueira e se vira, né? Meu filho nasceu com síndrome de Down, eu fiquei sabendo um dia depois do nascimento dele, não tinha, minha gravidez foi tranquila, não tinha nenhuma intercorrência. Mas quando ele nasceu, depois, no dia seguinte, que eu fiquei sabendo da trissomia, do T21, e isso não é uma notícia fácil para nenhuma mãe. Eu vou falar por mim e por aquelas que sentem aquilo que eu senti. Não pelo meu filho, jamais, né? Pelo meu filho, eu acolhi essa criança no primeiro momento, meu amor por ele já era enorme, incondicional, mas pela trissomia do 21, pela síndrome de Down, aquilo desconhecido, não sabia aonde que eu estava colocando os meus pés, e como seria essa criança, quais as necessidades que ela teria? Eu, como mãe, seria capaz de auxiliar aquele ser humano, né, naquelas necessidades, e iria andar, iria falar. Então foi um choque muito grande, e principalmente saber que ele precisaria de mim para o resto da vida, né? Então, naquele momento, eu me descobri uma outra pessoa, sabe, Kátia? De verdade, assim, eu acho que só consegue perceber isso quem passa. É muito, muito complexo. É uma questão de saúde mental, né? A mãe, muitas vezes, entra numa situação muito difícil de depressão, e foi o que aconteceu comigo. E meu filho nasceu muito saudável, não tinha nenhum problema de saúde, porque a síndrome de Down não é um problema de saúde em si, é uma condição genética, mas não é um problema de saúde. E ele nasceu muito bem, Apgar de 9,9, muito bem. Mas eu sabia que no pacotinho viriam coisas desconhecidas, como é que eu ia lidar com tudo aquilo? E aí, ao longo do tempo, eu fui cuidando da saúde dele, das necessidades dele, e depois, o que me chocou mais foi descobrir que ele tinha uma condição boa, física, que ele tinha uma boa saúde, mas que ao longo do crescimento dele, Kátia, a gente começou a perceber a deficiência intelectual se apresentando, né? E isso é uma coisa que choca um pouco. Quando é bebê, não.
mas quando começa a crescer, a gente começa a perceber mais facilmente, principalmente na questão de fala e de entendimento das coisas mesmo, né? E aí eu fui pesquisar a respeito do cognitivo, porque a saúde, ok, mas e o cognitivo dele? Como é que eu posso fazer, né? E graças a Deus eu me encontrei com o Dr. Zan, que é o maior especialista em síndrome de Down, um dos maiores do mundo, e ele me falou uma frase muito importante na minha vida e que eu falo para ele, que eu falo em todos os meus cursos e palestras. Ele falou para mim assim: ele será exatamente o que você fizer dele. Ele precisa que você faça por ele. E aí, mediante a isso, ele falou, cuide do cognitivo dele. E aí eu caí nos estudos. Só que meu filho, ele foi negado numa escola. E a escola era Montessori. E ele foi negado de estudar. E eu sabia que era tudo que ele precisava. Era tudo, porque é um desenvolvimento global, cognitivo, com materiais muito bons para ele. E ele não pôde participar da escola. E aí eu resolvi estudar, Kátia. Eu falei, ok, já que ele não pode participar, eu mesmo vou aprender e vou ensinar. Então eu não podia deixar de passar isso. Quando eu vi que era tão bom o universo que é Montessori e o que Maria Montessori fez, que para mim é uma coisa genial para o cérebro da criança, que trabalha a plasticidade cerebral, que era tudo que ele precisava, né? Então, eu falei, jamais eu posso negar isso para as outras mães. Como é que eu vou negar? Né? Então, a minha experiência com a síndrome de Down, mas eu já atendia crianças com acolhimento, né? Mas a minha experiência com síndrome de Down mais Montessori, unindo, eu não podia negar isso para as crianças, né? E principalmente crianças, porque os ricos, as pessoas que de muita grana, Kátia, não precisam de mim. Eles têm uma base muito boa de terapeutas, que vão dar o bom e do melhor. Então, quem precisa de mim são as crianças que não têm base, que não têm ajuda externa. E aí eu acolho e auxilio. Foi assim que surgiu. Eu fiquei em vários momentos arrepiada, de verdade, com a sua fala aqui. E eu fiquei também chocada. Porque eu acho que nenhuma criança deve ser recusada numa escola. E nenhuma criança deve ser recusada numa escola, principalmente em Montessori. Tem alguma, já teve aqui uma outra mãe dizendo aqui que é absurdo. É um absurdo. Eu lamento pela escola. E fico feliz que você tenha pego essa dor, que você deve ter sido uma dor no momento, não é fácil, né? E transformado isso nessa coisa maravilhosa que você faz, nesse atendimento. Então, assim, é um absurdo. E eu fiquei, eu falo que esse ano ele foi um ano incrível e ele foi um ano terrível. Eu me decepcionei e me apaixonei por Montessori ainda mais em vários momentos desse ano. E eu ouvi você falando isso, seu filho foi recusado numa escola Montessori, me entristece demais. Eu sinto mesmo, assim, como se fosse a minha filha, tendo, assim, sabe, tendo sido recusada numa escola. E como você disse, Montessori precisa ser para todos, né? Eu digo que eu comecei essa série de lives pelo caminhar impulsionada por isso, né? Por ver programas do Montessori, dos Educadores Sem Fronteiras, e vendo como é feito em muitos lugares lá fora. E eu falei, precisa ser feito aqui, precisa precisa ter isso aqui no Brasil também. E fui procurar e descobri que existiam alguns projetos, tem projetos lindos, tem pessoas fazendo coisas incríveis, né, em Montessori no Brasil. A gente acabou de ter notícia na quarta-feira da Fabiane, que também está fazendo um trabalho incrível com os idosos. Então, tem gente muito capaz e fazendo coisa muito incrível aqui. A gente ainda tem esse outro lado. Ainda tem esse outro lado elitista e ainda tem esse outro lado de escolas que ainda recusam uma criança com Down. E é muito triste. E isso não é culpa de Montessori. Então, que sorte, né? As mães poderem contar com você e poderem contar com a essência mesmo de Montessori, né? Porque a essência de Montessori veio, inclusive, né, das crianças especiais. Então,
a gente tem muitas decepções, né? Mas a gente tem, eu estou tentando me abraçar nas pessoas como você, como a Fabiane e como milhares, como Leilas, Adrianas, que fizeram parte de todas as lives do Caminhar e que fazem Montessori ser para todos de verdade, né? Não só nos livros. É, eu quero aproveitar e te falar a respeito disso, que é assim, é que as pessoas olham muito, eu vejo, Kátia, vamos dizer assim, as professoras montessorianas, formadas mesmo, aquelas professoras que são experientes, elas têm uma capacidade de atendimento às crianças com deficiência e sem deficiência, com qualidade e com muita, vamos dizer assim, com muito amor e com muito carinho. Eu sinto que o que dificulta muito o atendimento da criança, vamos dizer, com deficiência na escola Montessori, é a falta de conhecimento técnico de pessoas qualificadas e que conheçam as determinadas deficiências para auxiliar, e não na parte pedagógica. Existem algumas coisas que eu preciso adaptar mesmo em Montessori, para a criança com Down ou com autismo também, né, que é a minha área de trabalho. Não dá para fazer exatamente como é feito na sala de aula. Isso, qualquer professora montessoriana que pegar a criança com necessidades especiais, vamos dizer assim, né, com deficiência, e começar, não deficiência leve, né, estou falando de moderada a severa, aquela criança que não dá conta dos estímulos que estão ali naquele ambiente, e ela se desestabiliza. E ela vai se desestabilizar por um tempo. Se você não tem um bom suporte de um profissional ali, que tenha base de conhecimento, de material e da deficiência em si, para poder trabalhar essa criança, a professora de verdade não dá conta. Na minha formação, eu levei o Adrian para fazer um dia de aula na sala de aula Montessori e eu fui a primeira a tirar ele da sala. Eu, como mãe, não suportei ver o meu filho atrapalhando a aula dos outros. E eu tirei 2 vezes, né? Porque de verdade a gente fica com vergonha, a gente fica, caramba, tá todas as crianças fazendo direitinho, meu filho tá lá estragando tudo, né? E aí fui lá e tirei. Claro que a gente precisa compreender o lado da professora da escola Montessori e observar essa questão também. Mas é a falta de qualificação. O adulto preparado em Montessori, ele está preparado para atender crianças sem deficiência. Ele está super preparado. Mas quando ele se depara, e aí eu não estou falando TDAH, eu não estou falando de autismo leve, eu estou falando de crianças que não têm condição de permanecer numa sala de aula porque elas destroem os materiais, elas batem nos amigos, elas gritam, né? Então, ou usam fraldas. Então, existem determinadas crianças que a gente precisa fazer um trabalho com um profissional junto, que conheça a Montessori, que conheça a deficiência, e agregar. Agora, o que falta muito, Kátia, eu vejo, é a falta de conhecimento desses profissionais e também a falta das escolas quererem ver com os profissionais. Por exemplo, eu, Simone, todo mundo me conhece. Qual é a escola que me chama para dar uma palestra para os professores? Dizer assim, ó, como é que eu trabalho com as crianças com deficiência? Né? Como é que eu faço em Montessori? O que precisa fazer? Eu nunca fui chamada. E aqui não estou fazendo uma reclamação, estou dizendo que o adulto preparado também precisa estar preparado para conhecer crianças com deficiência, que não é igual, né? Então, eu acho que é isso. E eu vou pegar o gancho, muito obrigada pelo seu esclarecimento, ele foi muito importante, e eu vou pegar o gancho que você falou já das escolas, para te perguntar justamente isso, como é esse seu trabalho, né? Porque eu li um depoimento de uma mãe, que você mandou alguns depoimentos, né? Tem muitos depoimentos de muitas mães, e um depoimento que me chamou muita atenção foi ela falando justamente isso. E eu vou ler um trechinho aqui, se vocês me permitem. Claro. Porque eu achei muito interessante e casa com isso que você falou.
Infelizmente, as escolas brasileiras não sabem o real significado de incluir. Para a maioria, é aceitar e tratar bem. E ficar em uma escola que somente aceita e trata bem, não ajudará nossos filhos a evoluir o máximo que podem, porque ninguém pode dizer até onde eles podem ir. E eu achei isso tão de uma sensibilidade tão grande dessa mãe, e ao mesmo tempo, que bom que ela pôde contar com você e que pôde ter acesso a essas ferramentas para poder chegar nesse entendimento, né? Esse entendimento de que não, ninguém pode dizer para o meu filho onde é que ele pode chegar. Uhum. É muito lindo isso. E como é que é feito esse trabalho seu junto com as escolas e depois e também junto com as famílias? Uhum. Muito legal essa sua pergunta e essa sua sensibilidade de trazer essa fala dessa mãe, né? Realmente, eu atendo muitas, não sei o nome dela, mas é muito interessante perceber, Kátia, que não é só no Brasil. Quando a gente fala de inclusão em Montessori, a gente está falando de problemas no mundo todo. Eu tenho alunos de outros países que não foram aceitos em escola montessoriana, em outros países. Então, isso é uma coisa da humanidade. A dificuldade do entendimento de como se trabalhar com a criança com deficiência, e Maria Montessori já viu isso na época dela, e ela tem uma fala na palestra dela, quando o médico levanta e pergunta, por que a senhora está preocupada com os deficientes? Né? E ela fala, eles podem, os senhores é que não permitem. Então, ela já naquela época já começou a observar que, de verdade, a própria sociedade é um obstáculo para a pessoa com deficiência. E ela se compadeceu, o coração grande, eu sempre penso assim, ela não conseguiu ser mãe do próprio filho, né, pelo menos na primeira e segunda infância, mas ela foi mãe de tantas crianças, né, e ela tinha um coração bom, então ela acolheu aquelas crianças que ela pôde e alfabetizou. E eu tenho para mim que ali tinham muitos Downs, porque Itardi e Segan trabalhou com Downs na época deles. E ela foi buscar o conhecimento de Itardi e Segan. Então, ali, desde aquela época, eles já tinham isso, de deixar a criança no hospital psiquiátrico e de segregar. Então, hoje não é diferente, sabe, Kátia? O que tem hoje é o politicamente correto. Continua igual, apenas a gente faz escondido. Então, o que acontece? Eu já estive em palestra de uma pessoa em que ela disse, eu não aceito criança com deficiência na minha escola, e se puder, eu dou um jeito de não aceitar. Né? Então, a lei existe, mas existem também os jeitinhos para dar uma saidinha e deixar essas crianças sem escola, porque dão trabalho. De verdade dão trabalho, não é fácil, e aí eu vou contar para você como é meu trabalho. Meu trabalho é com a criança, mas essa criança com deficiência, ela só desenvolve, ela tem um ótimo desenvolvimento, acima do esperado, quando eu trabalho primeiro a família, os pais, porque o primeiro preconceito vem de casa. E de verdade, quem prepara essa criança, o ambiente, o adulto preparado, né? E os materiais para que essa criança tenha um bom comportamento na escola, com os amigos e também pedagógico, para poder aprender com a professora, de verdade, eles precisam de um suporte muito grande da família. Então, não adianta trabalhar com a criança se a família não está engajada nesse projeto. Então, meu trabalho é diretamente com os pais. Eu preparo os pais e as pessoas acham que eu ensino Montessori. Eu ensino Montessori na essência. Meu trabalho é na essência Montessori. Mas, de verdade, eu ensino aos pais a lidarem com a deficiência. A partir do momento que os pais conhecem a deficiência intelectual, conhecem as dificuldades dos seus filhos, as habilidades que essas crianças têm, sai um peso das costas da mãe. Porque, de verdade, Kátia, essas mães, desde que a criança nasce, elas vivem em hospitais e clínicas.
E as pessoas jogam elas em hospitais, em clínicas, dizendo para elas, se vocês não levarem os seus filhos nos terapeutas e nos médicos, eles não serão nada. Só que esquecem de dizer uma coisa, que foi o que o Dr. Zami disse. Ele será exatamente o que você fizer dele. Então, a família é a base. E aí eu preparo a família para que a família saiba as dificuldades da criança, saiba qual é o que está ali dentro da deficiência intelectual, como é que esse camaradinho aprende, quais são as dificuldades cerebrais dele, por que tem dificuldade de comportamento, de aprendizado, e a gente vai ensinar a família, e aí a família vai trabalhar em Montessori, quer dizer, ali no lar, na residência, não é profissional, eu não vou transformar a mãe numa professora, mas para única e exclusivamente atender essa criança nas lacunas que são deixadas pela escola. Então, aquilo que a escola não aguenta, não consegue ensinar, essa mãe vai ter competência em casa para ensinar essa criança, né? E eu tenho, graças a Deus, uma turma enorme que saiu do Marco Zero, não sabia nem o alfabeto, e hoje estão lendo. Pouco tempo. Então, assim, o foco, sabe, Kátia? O foco, a determinação, não minha, porque eu ensino ali os caminhos, o caminho das pedrinhas, mas o foco e a determinação das mães, das famílias, essas crianças voam, e isso é bonito. E quando eles voam, quando meus alunos conseguem começar a ler, começar a entender o que é o número, começar a quantificar, meu filho fica lá atrás, porque eu não tenho tempo para ele. Mas a minha alegria é tão grande porque eu sinto que todos eles são meus filhos. Então, a gente está junto, no mesmo bolo, sabe? Vai indo um amigo, outro amigo, vai meu filho junto, e a gente faz uma comunidade amorosa, que uma vai ajudando a outra e vai desenvolvendo. Olha que comentário mais gostoso de ler, né? Simone é maravilhosa, nos ensina com muito carinho sobre o método Montessori e nos mostra como aplicá-lo corretamente com nossos filhos. Está aí uma mãe comprovando tudo que você está dizendo aqui para gente. Tem gente que pensa que eu estou ali, eu dou curso e palestra, né, Kátia? E essas mães todas, queridas amigas minhas, elas fazem o curso comigo em AD, presencial também, são muito aplicadas. Eu digo para elas que elas podem até ser auxiliares de sala de aula Montessori, porque elas são muito aplicadas, estudam mais do que eu, e de verdade, às vezes as pessoas confundem, acham que eu estou dando aula Montessori para elas. E de verdade, nós estamos juntos aprendendo a lidar com os nossos filhos, com as dicas de Maria Montessori, para que a gente possa ver essas crianças desenvolverem. Então, e as crianças dão uma resposta para os pais que fazem, Kátia, que é muito bonito de ver. Eu tenho poucas crianças que eu tenho como modelo, que eu sempre coloco na internet, nas minhas lives, que são crianças como modelo, que a gente usa com autorização dos pais. Mas eu tenho muitas outras que eu não posto, e que me dão alegria todos os dias, né? Eu tenho, assim, uma turma muito grande de AD, e a gente estuda Montessori, mas estuda muito mais a deficiência. Então, isso que é importante, conhecer a deficiência do filho, né? Saber lidar. E aí, bom, tem várias coisas que eu anotei aqui para a gente conversar. O material que você me mandou, ele era tão rico, tinha tantas coisas interessantes que eu falei, meu Deus, eu fui anotando aqui para dar como trazer tudo, assim. Mas eu vou pegar um gancho que você falou sobre as mães e que elas quase podem ir para a sala, né, para atuar. E eu vi que você também tem um trabalho, Mães que Palestram. E eu achei isso interessantíssimo, porque é isso, é fazer reverberar, fazer disseminar, né? Você torna essas mães multiplicadoras do teu trabalho. E isso é fantástico, né? É um pouco do que eu tento, eu como mãe, que também não sou pedagoga, não sou educadora, mas tento fazer, disseminar o que eu posso, trazer os assuntos que são importantes, né? Para a gente conversar, para a gente ouvir especialistas falando, porque se fosse eu só falando, eu não tenho conhecimento, então eu trago pessoas para trazer esses conhecimentos para a gente, e quando eu li isso, eu falei, nossa, gente, que interessante isso, mães que palestram, porque faz disseminar,
E eu achei muito interessante. Mães que palestram não foi uma ideia minha, foi uma mãe que pediu para que eu autorizasse, e eu faço com, assim, muita alegria, que são as mães que fazem nossos cursos, que fazem nossas palestras, que estão sempre ali estudando junto com a gente. Elas têm a competência, elas têm condição de ir na escola dos filhos ou na escola do bairro e olhar se as crianças com deficiência estão sendo atendidas com qualidade e se colocar à disposição das professoras para palestrar a respeito da deficiência. Porque no nosso curso, nas nossas palestras, a gente vai aprofundando um pouco a respeito da deficiência, sobre a neurociência, sobre o comportamento, né, sobre o pedagógico das crianças, e eu tenho um curso para educadores, onde eu digo como que essa criança tem que ser recebida na escola, como que essa criança tem que ser recebida com os colegas da escola, como que é o trabalho da escola no sentido de receber essa criança com qualidade, como é o trabalho dos pais nessa escola, a parte pedagógica, porque eles não estão ali, de verdade, eles vão para a escola para aprender coisas acadêmicas, eles não vão para socializar. Socializar, a gente socializa em família, no shopping, no parque, não precisa socializar. Eles precisam, eles são muito sociais, inclusive, eles precisam de conteúdo acadêmico, né? Claro que dentro do tanto que eles podem. A gente não está aqui negando novamente a deficiência. Eles têm um limite, mas o limite é deles, eles vão dizer qual é. Então, a mãe conhece muito bem essa criança e a deficiência dela quando está preparada e faz curso. Então, essa mãe pode estar na escola, Kátia, auxiliando essa escola no desenvolvimento do filho dela e das outras crianças também. Então, essas mães, elas têm no nosso projeto esse acolhimento, e eu dou todo o suporte. Precisando, eu dou suporte para a escola, suporte para essa mãe, de material, de palestra, de conteúdo, né? E de, principalmente, Kátia, de apoio. Porque nós, mães de crianças especiais, de crianças com deficiência, precisamos de uma rede muito forte de acolhimento e de apoio. Porque a gente chora e a gente chora no banheiro, sozinha, porque nós não queremos que nossos filhos vejam o nosso choro, porque de verdade a gente não chora por eles, pela deficiência deles ou porque a gente não quer eles, não, a gente chora porque a gente tem medo do que as pessoas possam fazer com eles, de como eles serão tratados. E então nosso projeto está sempre nisso, sabe, nesse acolhimento de ok, eles têm deficiência, mas eles não podem ser mal educados, eles têm que estar bem estimulados em casa, a gente tem que dar educação, e a gente precisa de apoio, porque não é fácil, né? Não é fácil. Olha, eu vou pedir desculpas, gente. Tem um comentário aqui da Emília Rios. Eu estava tentando colocar ele aqui, mas se eu colocar o comentário é um comentário grande e eu não vou conseguir. Então, Emília, Simone, essa live vai ficar gravada e todos os comentários ficam na live e vai ficar aqui para sempre. Eu não tiro do Facebook, porque eu acho que todas as lives, e inclusive a sua, são assuntos sempre tão importantes que eu não tenho coragem. Fica aqui para sempre, fica gravado, não tem problema. E, Emília, o seu comentário vai ficar gravado. E depois a Simone, se puder fazer a gentileza, de ver, porque eu não vou ter como ler ele inteiro agora, tá bom? Mas é um comentário muito interessante da Emília, tá bom? Conheço, então, Emília Rios, pode deixar que eu leio. A Emília é uma querida, uma amiga de caminhada, e peço desculpas, mas realmente é grande, eu não vou conseguir colocar aqui. Tá bom. E tem vários comentários lindos aqui, né? Que Montessori é para todos, o difícil é para nós, adultos, superarmos as nossas limitações, né? Que Montessori precisa mesmo, né? Que as mães realmente precisam ser acolhidas, e é fantástico. Agora, eu fiquei com uma curiosidade também, de uma outra parte que eu li. Eu li todo o seu material, você tá vendo? Eu tô vendo, que bom! Sim, gente. Que feliz! Eu ignorava. Agora,
Não, como a Simone me mandou aqui, eu consegui entender um pouquinho, gente. De que você tem uma equipe que trabalha com você, não é você sozinha. Então, a família que chega na Montessori Daycare, o que ela encontra? Como que é feito esse acolhimento, esse acompanhamento das crianças? Que tipo de profissionais que trabalham junto com você? Eu fiquei curiosa com isso também. Pois é, Kátia, são todos voluntários, ninguém recebe. Então, assim, nós temos uma rede muito grande de amigos queridos, tanto eu como meu marido, e ao longo dos anos, né, o Adrian tem 9 anos, então eu tenho muitos profissionais que acompanharam e acompanham o Adrian e que conhecem o meu trabalho. Então, quando eu preciso de apoio de qualquer área, seja de psiquiatra, de psicólogo, né, de ortopedista, de fisioterapeuta, eu tenho fono, eu tenho amigos de confiança em que eu indico essas mães para poderem trabalhar com esses profissionais quando é o caso. Porque todas elas têm equipes, já sai do hospital já com todo o aparato para atendimento da criança. Né? Então, elas têm, todas as mães de criança com síndrome de Down, elas já têm a sua fisioterapeuta de confiança, seus médicos, nós somos atendidas por, no mínimo ali, 8 profissionais por ano para fazer todos os exames e acompanhamentos, né? Então, cada uma tem, porque isso é muito, vamos dizer assim, muito pessoal, né, Kátia? A gente se dá com um profissional, cada um gosta de um, né? Mas tem alguns especialistas de determinadas áreas que, quando eu preciso de alguma assessoria, de alguma coisa extra, eles estão sempre à disposição. E aí, quando a mãe vem para conversar comigo, para fazer esse acolhimento, eu não sou psicóloga, né? Eu faço acolhimento como mãe e já indico diretamente o trabalho, principalmente do bebê de 0 a 3 anos, por exemplo, os primeiros trabalhos a respeito de saúde, apoio a respeito do que a mãe tem que ter, porque de verdade o que chega para mim são mães que não têm nem convênio, né, muitas vezes. Então, é pouco conhecimento. Então, eu vou estar, pela minha experiência, indicando locais, indicando especialistas, né? Indicando fisioterapeutas, médicos, terapeuta ocupacional. Eu tenho um grupo de quase 29 mil famílias, né? Só no Facebook, fora o Instagram e outras redes que nós temos. Então, todos os dias eu recebo, né? Crianças que estão no hospital, internadas, e a mãe precisa de acolhimento, os avós. Eu recebo muito avós. Então, eu faço esse trabalho de acolher, mesmo de estar junto, de ver as necessidades dessa criança. E depois nós temos outros grupos e ONGs que fazem o trabalho quando necessário, Kátia. A gente indica essa mãe para esses locais para ter um atendimento, um acolhimento multidisciplinar. Agora, na questão de estímulos, né, que já está mais dentro da minha área de desenvolvimento motor, cognitivo, e está dentro do trabalho montessoriano, aí eu ensino a mãe a fazer em casa. Para quê? Para agregar, porque não sei se você viu, tem um documento meu que eu mandei para você, que é o estudo do atendimento híbrido. Sim. Né? E que é comprovado, cientificamente comprovado, que só levando a criança em clínicas, em terapeutas e médicos, essa criança tem um desenvolvimento X, né? Mas o trabalho da família em casa, muito bem feito, o desenvolvimento vai para de 0 a 9, né? Então, esse trabalho é o que eu dou. É o apoio em casa, onde os pais vão estar fazendo o complemento daquilo que eles precisam fazer para melhorar o atendimento das terapias e das escolas e tudo. A família é muito importante, né? Sim, e você fala, inclusive, num outro trecho, sobre a importância da observação. E nós tivemos um curso maravilhoso recentemente, que foi sobre observação e direção em sala Montessori. Foi incrível. O ministrante do curso, uma pessoa maravilhosa, muito querida, e que
Nossa, trouxe leituras e aulas maravilhosas para a gente. E ele, né, falando muito sobre a importância da observação, da importância do registro e da importância de se observar todos os dias, de não fazer uma vez aqui, uma outra vez daqui um mês, né? E em casa, tanto na sala de aula. E eu achei interessante que você fala a observação para você observar o Down, porque o Down, ele também é uma criança alegre, feliz, interessada, capaz de aprender. Tem um Down que está apresentando o quadro, né, tristeza ou apatia, é sinal de que ele não, de que tem alguma coisa, é um ponto de alerta, né? E eu achei muito interessante, porque eu tinha acabado de o caminhar, né, junto com o ministrante do curso, a gente tinha acabado de ouvir tudo isso que você falou, né? E aí você trouxe isso pro teu universo, né, pro teu trabalho com essas famílias, a importância de você observar. E uma das coisas que eu aprendi nesses últimos dias com esse amigo querido foi que se o seu olhar não tiver direcionado primeiro para a tua criança, né? Se você estiver preocupado com outras coisas, não adianta, né? Só preocupado com cursos, só preocupado com outras coisas, né? E você não estiver preocupada em preparar o ambiente, não estiver preocupada, se teu olhar não estiver primeiro para a tua criança, você está fazendo Montessori errado. Está tudo errado, né? Não adianta. Então, assim, e eu fiquei com isso gravado na minha mente, assim, né? E você trouxe isso também. Então, senta e observa o teu filho, né? Deixa ele te mostrar os sinais. Na sexta-feira, nós tivemos uma aula a respeito disso, né? Com os nossos pais. E nós falamos exatamente disso na nossa aula em EAD. E eu dei ali uma ideia de como mais ou menos fazer essa observação e anotar, porque é muito difícil, os pais não são educadores, né? Então é muito difícil, às vezes, você trabalhar com a criança como pai e mãe e não saber o que observar. É interessante, né? A gente precisa de um olhar que seja mínimo, técnico, do que observar. Então você precisa conhecer um pouquinho de desenvolvimento infantil. Porque aí tudo bem, nós estamos falando de crianças com deficiência, né? Crianças com desenvolvimento cognitivo, às vezes um pouco diferente da criança comum, vamos dizer assim, né? Mas são crianças, são seres humanos e passam pelos mesmos processos. Então, esse conhecimento mínimo que os pais precisam ter do desenvolvimento infantil, para nós que trabalhamos Montessori, para nós que fizemos cursos, que vemos palestras, estamos inseridos nesse contexto, ok, fácil, parece uma fala fácil. Quando nós nos deparamos com os pais no dia a dia e que nós vamos perguntar o que é que seu filho gosta, é interessante, eles não sabem, porque muitos trabalham fora, às vezes são donas de casa e estão cuidando da casa e o filho está dentro do contexto da casa, né? E aí peraí, você parou para observar o indivíduo que está dentro da sua casa? O que é que ele gosta de fazer? O que é que ele gosta de ver televisão, ele gosta de ver videogame. Fora isso, em questão de construção, de funcionabilidade, o que é que seu filho gosta? No meu trabalho, Kátia, é muito, muito comum receber crianças de 9 anos de idade que nunca beberam água no copo de vidro. Então, aí você fala para a mãe assim, por quê? E ela fala porque ele vai derrubar e vai quebrar e vai se machucar. A superproteção. E aí o que acontece? Nunca trabalhou com faca, nunca trabalhou com copo. E aí você não pode chegar numa mãe de uma criança com deficiência e dizer para ela, dê isso para o seu filho que ele vai dar conta. Porque ela tem dúvida, e se ela tem dúvida, ela não vai fazer. Então, eu não tenho como trabalhar Montessori com uma mãe que não compreende a necessidade empírica do ser humano de conhecer os instrumentos diários de sua vida para que ele possa se desenvolver no intelecto.
Só que para eu fazer isso, eu tenho que dizer para ela o que é essa deficiência. Porque muitos pais, se não a maioria, digo para você, sabe que o filho tem deficiência e tem um laudo na mão, mas não sabe o que é a deficiência do filho. Ninguém explicou de verdade. E tem pais que confundem deficiência intelectual com demência. Demência, né? E a criança com síndrome de Down não tem demência. Então, é uma coisa muito diferente da outra. E aí a gente começa a ver que a gente tem que dar instrumentos para esses pais psicologicamente, tirar a superproteção da frente, tirar essas dificuldades de entender até onde meu filho está entendendo o que eu estou falando e até onde eu posso confiar nesse ser humano. Porque tem deficiência ali. É muito complicado. E aí, Kátia, eu vou entrar na escola. Se os pais têm essa dificuldade, imagine você a escola, que são pessoas que não convivem com aquele ser humano, não sabem até onde ele dá conta do recado, né? Então, é aí que a gente entra, nesse trabalho. E esse trabalho, Kátia, é um trabalho muito gostoso de fazer, porque eu dou bronca nos adultos, eu pego elas, né? E aí elas falam, ontem, na sexta-feira ou na quinta-feira, sexta-feira, eu dei aula eu fiz uma palestra numa faculdade de psicologia, e eles estavam falando a respeito da deficiência intelectual e dos deficientes e da síndrome de Down. E eles me perguntaram, o que te dá mais trabalho? Nesse trabalho que você tem, o que você tem mais trabalho com os pais? Não são as crianças que me dão trabalho, porque Maria Montessori diz que está dentro deles o instinto de sobrevivência, né, que nós temos, o ser humano tem. Nós temos isso dentro de nós. A gente desenvolve quando preciso, mas a proteção dos pais em volta atrapalha demais o desenvolvimento dessas crianças. E é aí que a gente tem que trabalhar. Então é isso, eu falo bastante, viu, Kátia? É uma delícia te ouvir, eu estou aqui aprendendo um monte, né? Como para quem eu preciso ouvir muito ainda você, tá? Tá uma delícia. A Adriane Lessa é uma querida que também conheci há pouco tempo, é uma professora que faz um trabalho admirável, para dizer o mínimo, né? E ela colocou um comentário aqui que é incrível quando os pais começam a confiar na escola, tornando-se também mediadores colaborativos. São surpreendidos pelas conquistas dos filhos, né? E a gente, como pai e mãe, às vezes, de uma criança, de verdade, eu tenho medo de dizer os termos assim, né? Pode dizer comum, criança comum. Crianças comuns é difícil usar. É difícil. Né? A gente já, às vezes, você vai cair? Não, agora faz isso, não, agora não faz isso, né? Agora você precisa, já é difícil pra gente. Eu fico imaginando o quanto você falou da gente querer colocar uma redoma, mas eu fico me colocando também, meu Deus, é muito difícil. A gente tem mesmo esses medos e inseguranças. A gente não confia, às vezes, na capacidade da nossa criança, que é tida comum, né? Como você disse. Então, eu também entendo as dificuldades dos pais. E deve ser um trabalho árduo, de você conscientizar os pais disso, né? Que não, eles são capazes também, não só de aprender. Você tem uma fala que você também disse que eles são capazes não só de aprender, como são capazes de pensar e de colocar isso em prática no dia a dia, né? Só precisa ter um adulto, né, um ambiente preparado, digamos, e ferramentas que eles possam trabalhar. E um adulto, um educador, você usou um termo que eu achei muito interessante, é um educador que forme a mente, é capaz de formar a mente, né? Não é só socializar, né? A mente social. Eu achei isso muito interessante também. Então, o teu trabalho, ele devia, eu acho que toda a escola devia ter a Simone lá. Quem sabe, né? Quem sabe mais para frente, um dia a gente tenha mães que desse projeto Mães que Palestram, que estejam sempre
assim, à frente de movimentos, de bairros e de escolas para que possam auxiliar nesse projeto, né, nesse desenvolvimento das escolas mediante a necessidade de inclusão, porque isso é muito novo, sabe, Kátia? E a gente fala muito de inclusão, fica parecendo que a gente está falando mal das escolas às vezes. Eu já fui condenada muitas vezes em live por estar falando mais grosso com as escolas ou com os professores. É porque, de verdade, a gente percebe como mãe que nós sabemos o trabalho que dá os nossos filhos. Nós sabemos, nós não fingimos que não estamos vendo. Nós sabemos que dá trabalho. Né? Nós temos um grupo de mães que nós falamos, gente, a escola é uma bênção. Porque, de verdade, quando eles vão para a escola, nossa, que delícia, né? A criança está na escola. Eles ficam felizes e nós também ficamos, né? Mas o que nós vemos na criança com síndrome de Down, e eu fico muito triste, e eu preciso sempre expor isso, porque é uma realidade, é que ao longo dos anos, a criança com bebê, as escolas, ok, recebem, é uma delícia ter um bebê com síndrome de Down na sala. É o chaveirinho da sala, beleza, fofinho, gordinho, bonitinho, né? Olhinho puxadinho, uma graça. Mas eles vão crescendo e muitos deles têm dificuldades cognitivas e outros comportamentais, principalmente se tem síndrome de Down e que tem deficiência intelectual e autismo junto, e não fala, tem comportamentos muito difíceis. E aí essa criança começa a ser negligenciada na escola porque não se tem de verdade um adulto que possa auxiliar ali. E o que acontece ao longo dos anos, Kátia, vamos levar em consideração aí que nós temos hoje, nós sabemos que tem a cada 700 nascimentos, nós temos uma criança com síndrome de Down. Quantas crianças nascem por hora, por dia, e quantos Downs nós temos nascendo todos os dias no país? Aí nós vemos, vamos começar do micro para o macro, aí nós vamos levar na escola. Quantos deles estão na escola? Montão, pequenininho. Até 9, 10 anos você vê muito hoje em dia pela lei, né? Que a escola tem que ter, então tá todo mundo lá na escola, obrigado. Mas a partir da quinta série, que já não existe obrigatoriedade, eles já começam a desaparecer. Hoje, na faculdade, nós temos 80 registrados. Cadê a galera? Cadê a quantidade de crianças? E aí eu te conto uma outra coisa. Eles têm habilidades e competências para alfabetizar. De todos esses que saem na quinta série da escola, 90% ou mais estão analfabetos. Como é que nós estamos falando de inclusão, autonomia em sociedade, hoje em dia, pessoas com deficiência que não é fácil conviver na sociedade com uma deficiência, né, principalmente intelectual, e muitas dificuldades, sem ler e sem escrever. Não vão trabalhar fora, ou se vão trabalhar, vão ter um trabalho que não vai dar para se sustentar, e tem habilidades e competência para isso. Então, a preocupação que eu vejo do Montessori T21, Kátia, é assim, a gente precisa alfabetizar esse povo. E aí, só Montessori alfabetiza, pela minha experiência, pela quantidade de alunos com Down que eu tenho, eu digo para você, não. Porque o método Montessori é maravilhoso, mas no esquema único e exclusivamente de alfabetização, eu tive que fazer modificações. Eu tive que fazer. A sequência é diferente, porque o cérebro deles pensa diferente do nosso. E aí eu tive que fazer adaptações. Então, uma escola Montessori, assim como uma outra escola com método tradicional, vai alfabetizar Down? Vai. Se ele tiver um cognitivo preservado, se ele tiver um cognitivo mais ou menos comum, padrão, ele vai conseguir. Mas a grande maioria não vai. Quem vai conseguir? Aqueles 80 que chegaram lá na faculdade. Tem aqueles que conseguem. Mas e aqueles que não conseguem? Nós temos que adaptar. E é essa adaptação, Kátia, que eu faço. E é esse trabalho que eu venho ensinando os pais, porque eu acho que os maiores interessados somos nós, porque eles vão crescer, e quem vai ficar com eles a vida inteira somos nós, né? E ali com quinta, sexta série, você não tem mais profissional que queira ficar com eles.
que queira ensinar, são poucos. Já adultos, né? Pessoas com deficiência e adultos. Então, a gente precisa de mais ajuda, de mais pais, de mais mães e mais professores que entendam isso. E aí eu estou falando pelo Down, tá? Estou falando pelo meu trabalho, não estou falando pelas outras deficiências. E aqui a gente já tem uma mãe interessada. A Carolina Nadal tinha deixado o comentário aqui mais cedo. Ela falou, deixe o seu contato. Então, a Simone volta que depois eu também vou colocar os materiais e tudo que ela me forneceu aqui. Eu vou postar para vocês, já que ela disse que pode, né? Pode. Vou colocar. E vou colocar todos os contatos da Simone, mas a Simone também pode voltar aqui depois da live e também colocar os contatos dela aqui e iniciar, e quem sabe já mais um atendimento, né? Olha que maravilha. Seja bem-vinda, todas são. Falando do ponto de vista da neurociência, eu vi que você também colocou aqui alguma... do ponto de vista cognitivo, que você comentou agora há pouco, você citou Steve Hughes, e a gente tem também Gillard, que há pouco tempo também foi decorada, né? E que trazem a comprovação do quanto Montessori pode ajudar isso, né? Eles são convictos em dizer, e no trabalho deles, como o Steve Hughes, ele é neuropsicólogo, né? E pediatra também. A Gillard também é uma cientista, e tem a ciência comprovando. E além além da comprovação científica que já tem, a comprovação do teu trabalho vem através dos relatos das mães, né? Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa parte da neurociência mesmo, né, do que você trouxe. Eu sei que Steve Hughes, inclusive, já teve no Brasil, acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, já falou sobre o Montessori, do ponto de vista científico, né? Não tive acesso, mas eu sei que é uma pessoa que dentro da parte científica mesmo de Montessori, uma pessoa muito bem conceituada. E eu fiquei curiosa, querendo saber dessa tua... vou abusar um pouquinho, né, do teu conhecimento e você falar um pouquinho para a gente. É isso que me deixou assim tranquila de trabalhar Montessori. Eu falo para os pais assim, eu falo muito de Montessori porque é o que eu trabalho, é o que eu uso como base, né? Mas de verdade eu tenho muita tranquilidade de falar de Montessori porque é cientificamente comprovado e ela de verdade não precisa da minha defesa, porque ela tem pessoas maravilhosas em defesa do trabalho dela, do método dela e da eficácia desse conteúdo para a criança, de modo geral, para o ser humano, de verdade. Para mim, ela foi uma pessoa fora do comum, né? Porque falou coisas ali da época dela sem ter os equipamentos que nós temos hoje para comprovar aquilo que ela está falando, né? Com imagens e tudo. Então, a neurociência, para mim, foi a primeira neurocientista, ela só de observação, ela fez coisas assim impressionantes. E eu vejo isso no meu dia a dia, sabe, Kátia? Na hora de trabalhar com a criança e ali fazer um trabalho empírico com a criança e um olhar mais observador, a gente vê a comprovação daquilo que Maria Montessori escreveu acontecendo na sua frente. E aí eu acho muito interessante, porque a criança com síndrome de Down, e aí eu vou falar bem especificamente do cognitivo deles, ela fala muito da questão da ordem, ela fala muito da questão da normalização, e aqui a gente tem que dizer que a normalização não é de ficar normal, é sim de estar em equilíbrio com o ambiente, né, e com aquilo que né, com aquilo onde está localizado, quem eu sou, né, quais são os materiais que tem à minha volta, qual é o meu ambiente, o que eu posso fazer ou não, regras, né? Então, essa normalização que vai trabalhar ali as funções executivas é tudo que a criança com síndrome de Down precisa para ter um desenvolvimento das suas habilidades. Porque a síndrome de Down, Kátia, ela atinge no cérebro da criança exatamente as falhas neurais, né?
E a Maria Montessori, quando trabalha o seu material concreto, a sua vida prática, a sua normalização e tudo que ela faz na sala de aula ali, ela está mexendo exatamente em sinapse, ela está mexendo exatamente na plasticidade cerebral, através do ambiente, do material do adulto. Então, a pessoa com síndrome de Down, eles imitam muito. Então, quando você coloca eles num ambiente onde eles vão poder ter bons exemplos, ter materiais em concreto, que eles têm dificuldade em abstração. Olha só, por isso que eu vejo que ela trabalhou, eu tenho uma convicção comigo que ela trabalhou com crianças com síndrome de Down, porque ela descreve a deficiência intelectual exatamente como Down é. E aí você vai ver esse trabalho desenvolvendo e as crianças com síndrome de Down se tranquilizando em vida prática, ficando em harmonia, organizando o seu mental para poder chegar numa organização do concreto até o abstrato. Eu hoje, Kátia, tenho alunos que, trabalhando no concreto com material Montessori, eu dou qualquer tipo de cartilha para a criança fazer, ela desenvolve. Criança de sexta série, de quinta série, que desde o pré faz a mesma coisa na cartilha e não conseguia desenvolver. E aí eu trabalhei o concreto para chegar no abstrato, a criança desenvolveu. Eu tenho crianças que não falavam, começou a trabalhar a vida prática, começou a falar com síndrome de Down. Então, você vê o trabalho cerebral do método Montessori acontecendo na sua frente, a neuroplasticidade acontecendo. Então, quando esses cientistas falam isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo isso acontecendo de verdade, e eu estou escrevendo um livro, né, em parceria com o grande professor Luiz Carlos Ferro, nós dois estamos escrevendo junto esse livro, e eu venho construindo, sabe, Kátia, não comprovação de fatos. Eu acho que eu não preciso provar nada, porque eu estou fazendo isso pelo meu filho e pelos filhos das minhas amigas, pelos meus alunos. Se eu conseguir alfabetizar meia dúzia ou 100, para mim está perfeito, não tem problema. Mas eu digo para você assim, deixar registrado esse trabalho para as pessoas conhecerem, e um dia, quem sabe, alguém se interessar por esse trabalho e poder ver isso cientificamente acontecendo, sabe? Eu fiz uma pesquisa, Kátia, para responder a sua pergunta. Uma pessoa que faz o trabalho que eu faço com síndrome de Down, as pesquisas que eu faço e os trabalhos que eu faço com a criança com síndrome de Down, eu não encontrei ainda em nenhum outro lugar no mundo. Existem lugares que trabalham crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência em Montessori, mas do jeito que eu faço, ensinando os pais, trabalharem em casa com material, sequência pedagógica e alfabetizando junto com os pais, só eu faço. Então, quem sabe, daqui a pouco, nós vamos ter várias pessoas fazendo também esse trabalho. Eu acho que eu vou ficar muito, muito feliz se isso acontecer. E a gente, coloquei aqui, né, já tem gente comemorando, um livro a caminho, que notícia boa, é uma notícia maravilhosa, e a gente torce para que isso venha logo, né? Você tem uma previsão de quando vem esse livro? Não tenho previsão ainda, mas é breve, deve estar finalizando, despontando aí. Eu sei que está sendo um trabalho bem difícil, não é fácil, porque são as adaptações. Montessori eu não preciso ensinar para ninguém. Nós temos maravilhosas professoras formadoras, né? As minhas são espetaculares, nós temos outras maravilhosas, nós temos a OMB, que pode falar de Montessori com muita tranquilidade, eu sou um grão de areia perto do povo, né? Mas as adaptações para a síndrome de Down, essas eu quero deixar assim, escrito para contribuir com alguma coisa, um pouquinho que eu puder contribuir da alfabetização dessas crianças, para auxiliar essas professoras em sala de aula, eu quero deixar registrado. E aí eu posso ficar tranquila e ser mãe do Adrian. Eu quero ser mãe do Adrian. É isso.
Rony, eu quero agradecer muito, 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 muito pelos teus esclarecimentos. É uma honra mesmo ter você aqui, porque, como você diz, você é uma pioneira nisso mesmo aqui no Brasil. E a gente precisa valorizar, respeitar e aplaudir mesmo, sabe? A gente tem que ter muito orgulho do trabalho que você desenvolve, da forma como você desenvolve. Não é só, como você disse, não é só dar um acompanhamento pedagógico, não é só ensinar Montessori, é acolher, e acolher com amor, com coração, as famílias e as crianças, né? Trazer conhecimento, né? Você podia ter ficado com isso só para você, e ter ficado cuidando do seu filho, e não, né? O teu coração de mãe, o teu coração, e a tua humanidade fez com que você criasse uma coisa maior, né? Que você se dedicasse a uma coisa maior, né? E eu acho que esse é o verdadeiro sentido de Montessori, né? De fazer Montessori chegar em todos e para todos. Então, assim, eu só agradeço pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Eu sei que eu também te chamei em cima da hora, assim, mas eu não podia deixar. Eu fiquei um dia pensando no banho, eu falei, gente, eu não posso deixar de falar. Eu falei, pode ser que ela que eu não consiga, mas eu preciso tentar, pelo menos, né? E você foi muito generosa e aceitou o convite, então, muito, muito obrigada. Como eu te falei, eu sou uma iniciante, ignorava muita coisa ainda, mas me comprometo aqui, como mãe mesmo, sabe? Porque eu acho que como mãe de uma criança comum, eu tenho também essa missão, né, de fazer minha filha enxergar o outro e enxergar os amiguinhos especiais. Ela, em escolas que ela estudou, ela já teve amigo, inclusive ela teve um amiguinho com síndrome de Down que ela amava e ela contava todos os dias sobre ele, e era uma delícia, tudo que ela trazia. Ela sentia falta do dia que ele não ia, né? Puxa, hoje o amiguinho não veio, e eu mostrei o seu trabalho, ela ficou curiosa, né, vendo os papéis todos esparramados em cima da minha mesa, e veio conversar comigo. Mas, mamãe, esse amiguinho aqui, tinha um amiguinho, e ela reconheceu, e ela disse, mas na minha escola, a IP, né, que é a escola que ela estudava, também tinha, né, e eu disse, tinha, e a gente conversou, e eu falei, filha, esse amiguinho, essa moça faz um trabalho, e conversei, expliquei um pouco, porque com 5 anos ela consegue ter um pouquinho a gente consegue ter uma conversa um pouquinho melhor, assim, e ela disse, mamãe, eu sei, ele é uma criança que tem necessidades especiais. E eu achei tão linda, assim, e eu me sinto na obrigação, assim, como mãe, a gente preservar isso, né? Porque quem coloca os preconceitos são os adultos. As crianças não têm preconceitos, né? E manter isso na minha filha, e estudar mais e mostrar mais para ela sobre que existem crianças um pouco diferentes dela em alguns aspectos, mas que são crianças que podem ser amigos maravilhosos da mesma forma, né? E que a gente pode estar sempre fazendo o que a gente puder e tratar isso com naturalidade, que é o que falta, né? Como a gente já falou aqui. E eu não poderia falar de Montessori para todos se eu não falasse das crianças com deficiência, né? Usando o termo agora, depois que eu aprendi com você, sem preconceito, com naturalidade, né? Então, agradeço demais, demais, demais. E muito orgulho. Tenha muito orgulho do teu trabalho. E eu sei que só agradecer mesmo. Agradecer para todo mundo que está aqui. Já quero de antemão desejar um Feliz Natal para você, para sua família, para o Adrian, que agora acabou, né, de completar 9 anos. E, assim, só gratidão. Gratidão por todo o material rico que você me mandou. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente nessa noite. E obrigada para todo mundo. Muito grata, viu? Eu quero desejar, assim, também umas palavras finais aqui, dizer para vocês que eu estou à disposição, que a gente compreende todas as dificuldades das pessoas em falar do assunto, compreende as dificuldades das escolas, é legítimo, é verdadeiro, as professoras realmente têm razão no que dizem, os pais também têm razão, cada um dentro
seu parâmetro de visualização do problema, né? Não do problema da criança com problema, que a criança não tem problema, mas do problema em si da inclusão. Esse realmente a gente precisa resolver, é um problema da sociedade, né? E dizer para as crianças, assim, dos pais sempre ensinarem que é como a natureza, né? A natureza tem borboletas de várias cores, de vários tipos, né? E eu sempre mostro para as crianças que a diversidade da natureza é a mesma diversidade nossa, humana. Somos diferentes, mas somos todos borboletas, né? Todos nós voamos. Então, a gente precisa mostrar para eles essa diversidade, e quanto mais eles convivem com as diferenças, mais normal fica, mais tranquilo fica. E seremos adultos, teremos na nossa sociedade adultos com menos preconceitos, porque vem de cedo, de pequenininho já conhecendo. Eu, você, não convivemos com pessoas com deficiência como nossos filhos vivem hoje, né? E uma frase que eu falei para uma pessoa uma vez, Kátia, sobre essa questão, pedi para ela pensar se fosse o filho dela, se fosse com você, se você tivesse nascido com síndrome de Down, a gente não tem escolha. Poderia ser eu. Eu trato os meus alunos, o meu filho, do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratada se eu tivesse a síndrome de Down, né? E me colocando no lugar deles. Então, é humano, são humanos, sentem, sofrem, percebem tudo, querem aprender, querem estar junto conosco. Então, dar essa oportunidade para eles é, de verdade, fazer uma educação pela paz, que é o que Maria Montessori falou. Não existe paz se eu excluo alguém. Não existe paz. Porque aquele que está excluído não está em paz. Então, para a gente fazer uma paz no mundo pela educação, a gente tem que trazer todo mundo para perto. E aí, trazendo todo mundo para perto, todo mundo trabalhando junto, todo mundo se sente bem. E se todo mundo está se sentindo bem, todo mundo fica em paz, dentro da justiça, né? Então, quero deixar aqui essas palavras finais, dizer que estou à disposição, que as suas palavras foram maravilhosas para mim, muito grata, e que estamos sempre juntos, que nós unidos com o meu conhecimento, unido com o seu, unido com a outra professora, com outro pai, a gente vai mais longe. Sozinho a gente não é ninguém. Sozinha sozinha não sou ninguém. Eu dependo dos meus alunos, das mães, do meu marido, do meu filho, da minha família, e eu dependo dos meus amigos, inclusive as montessorianas também. Dependo delas, né? Para eu estudar mais, para eu conhecer mais também, né? Então, sou grata, viu? Pelo convite, e estou à disposição de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Muito obrigada. E saiba que você pode sempre contar com o Caminhar também para divulgar o seu trabalho e para divulgar o teu atendimento. Já tem pessoas aqui. Eu fico muito feliz que eu falo que fazer essas lives traz conhecimento e pontes também, né? Então sempre tem alguém que sai daqui fazendo, às vezes com algum comentário, o outro se identifica, e isso é muito gostoso. Eu sinto que eu cumpro um pouquinho da minha missão também, assim, quando eu vejo essa interação acontecendo, né? Quando eu vejo aqui já uma pessoa que já está comentando com a outra, ou uma pessoa já pedindo contato, então eu já fico com o meu coração quentinho, assim, e desejo que essa live traga mais conhecimento para as pessoas e mais atendimentos e mais famílias que possam chegar até você. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo, uma semana cheia de paz no teu lar e no lar de todos. Obrigada.